Bom, então hoje a gente está aqui na aula 3, o que eu aprendi com a Marva Collins. Deixa eu só achar aqui a apresentação para vocês e a gente já começa. É importante, eu acho que essa é uma aula bem importante. Eu aprendi demais com a Marva, essa diligência, essa preocupação que ela tinha com o chamado, né? Do ensino, tá? Aqui. Eu acho que é aqui. Então vamos lá. Ela dizia que há um tempo para tudo, então a gente não precisa ter pressa, né? Quando a gente fala dos princípios clássicos pedagógicos, é importante aprender. Não basta a gente sair correndo, querer fazer tudo correndo, como um checkbox. Eu tenho um planejamento aqui, eu tenho que seguir meu planejamento. Se o meu aluno não está entendendo. Ontem eu mesmo estava conversando com a Gaia, ela é uma amiga, né? E ela é professora particular. E ela estava falando do método fônico, né? E também como eu encaro essa questão do ensino nos meus livros, né? No meu currículo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Lá no meu currículo, a gramática é completa. Por exemplo, pronomes. É completo, tem tudo. Mas eu indico-lhe para que comece com os pronomes pessoais, pronomes oblíquos, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos. Porque se o aluno souber isso nessa primeira fase da morfologia, que é a essência, já está tendo um ganho, já está sendo bom, tá? E existem coisas, por exemplo, que fazem muito mais sentido quando a gente vai estudar análise sintática. Então, por que eu vou entupir meu aluno de coisas? Isso é como eu vejo, né? Justamente levando em conta essa sentença aqui, essa afirmação da Marva. Há um tempo para tudo. Isso aqui é bíblico, né, gente? Eclesiastes fala isso. Tem um tempo para tudo. Então, na minha concepção, estudando, eu percebo que não tem um porquê empanturrar o aluno de um monte de informação se meu aluno não vai absorver tudo aquilo naquele momento. Uma outra aluna também, que ela usa com a filha, ela já está nos livros de análise sintática, acho que do 2, do 3, e ela me disse o seguinte, ela falou assim, eu acho ótimo, Cris, porque você trata, por exemplo, do sujeito. Você não fica lá entupindo um monte de informação sobre o sujeito, você vai trabalhar o sujeito. E, ao longo dos livros, existe uma evolução, a gente vai incrementando o aprendizado em cima do que é um sujeito, tá? Então, isso é como eu enxergo também, eu acho que isso funciona, tá? Ela preparava os seus alunos para a vida. Não adianta, né, eu até postei um vídeo hoje lá no meu Instagram falando da manada. A gente não tem que criar os alunos, educar os alunos para corrida dos ratos. Eu vou estudar para ter um emprego. Não, você está estudando, aprendendo, se dedicando para a vida adulta, para você ser uma pessoa preparada, amadurecida, forte emocionalmente, forte espiritualmente, forte mentalmente, forte no seu físico, para que você aprenda e seja uma pessoa que seja uma pessoa boa para a sociedade, um bom pai, uma boa mãe. É um todo, né? Não é para a vida. Para a vida. O Estado que ajuda, na verdade, escraviza. Ela falava isso, né? Eu também acho que a gente tem que tirar esse olhar de querer ajuda de uma pessoa que não tem nenhum rosto, né? E buscar essa ajuda, na verdade, essa provisão, esse cuidado, esse zelo com Deus. Deus é Jeová Jireh. Jeová Jireh quer dizer Deus provedor, ele provê, né? Às vezes eu vejo muitas pessoas, a gente está estudando aqui um material para o curso de finanças
com base bíblica, o Crown, não sei se vocês conhecem, e a gente acabou de ler, meu marido, uma lição sobre honestidade. A gente vai fazer um curso hoje de atualização hoje à noite, e a gente precisava fazer uma lição, e a lição é justamente sobre honestidade. E é uma lição, assim, muito forte, muito clara, muito objetiva. Não é sobre o que as pessoas acham, mas é o que está escrito na palavra, né, na Bíblia. E quando a gente decide viver na honestidade, né, sem usar gatilhos, quem me segue aqui sabe que eu não tenho esse tipo de conduta, né? Eu acredito que o meu grande esforço é fazer os livros, escrever o currículo, que não é perfeito, mas que é o melhor que eu posso entregar com tudo que eu estudo, né? E entregar isso da melhor forma, da forma mais honesta, né? Da forma honesta, porque isso vai ter uma consequência na minha vida. E lá fala disso, né? De você, às vezes, tomar posse de alguma coisa que não é sua e você tá prejudicando. No fundo, a gente sempre tá prejudicando alguém. Sempre é isso, né? Então, quando as pessoas, por exemplo, e eu sei que às vezes é uma questão de cultura, de a pessoa, por exemplo, usar um PDF indevidamente. Eu passei meus livros para o físico justamente para impedir isso, né? Então, eu comprei o livro e aí eu dou o livro para alguém. Se você quiser dar o livro para alguém, você precisa comprar esse livro para essa pessoa e dar, né? Não simplesmente pegar o teu PDF e passar para outra pessoa. Eu estou falando aqui num caso específico, mas isso pode acontecer com outras coisas, cursos e etc. E isso, na verdade, você está prejudicando uma pessoa. Você está agindo de forma desonesta. E vai ser muito difícil você ser bem-sucedido nessa conduta. Você está usando algo que você não pagou por isso, você não vai ter o benefício que aquele produto tem, porque Deus é justo, não é? Não tem jeito, não tem manobra, não tem jeitinho, as coisas são muito claras, não é? E eu estou falando aqui do Estado que ajuda, na verdade, escraviza, e muitas vezes a gente se coloca numa posição de escravidão porque a gente não confia em Deus, porque Deus é Deus de provisão. Então, eu já passei por dificuldade e Deus falou para mim, não vai faltar nada. E realmente não faltou nada, mas porque eu me coloquei nessa posição. Os materiais das meninas que eu precisava, que eram caros, Deus trouxe a provisão. Né? Quando eu precisei comprar o currículo delas, elas precisavam daquele currículo para continuar os seus estudos. Deus proveu, eu tive recurso para comprar. E foi uma bênção, e elas estão bem, porque eu não me coloquei numa posição de escravidão, de depender de ninguém, mas de confiar em Deus, sabe? Tenho aprendido isso. Isso é maravilhoso. Aprender a depender de Deus, de que Deus é provisão. Então não é Estado, não é o meu marido, não é a igreja, é o Senhor. Ela não acreditava na bandeira das minorias, ela ensinava seus alunos a serem, ele é um A, tá, gente? Desculpa. Protagonistas de suas vidas e que o lugar onde nasceram, onde moram, não definia para onde elas iriam. Então ela falava, gente, vocês têm toda a oportunidade do mundo para serem bem-sucedidos. Você não é menor, pior que qualquer pessoa. Você é uma pessoa capaz, né? Eu não vim de família rica, não sou rica, né? Mas eu vi a mão de Deus conduzindo a minha vida por ter feito engenharia, por ter estudado, ter tido a oportunidade de estudar, Deus trouxe os recursos, né? E eu entendia isso, eu falava, eu vou viver por fé, né? A gente começa a ensinar as crianças a viver por fé, a confiar em Jireh, sabendo que Deus é Deus de provisão. Quando a gente anda na sinceridade, na verdade, o Senhor nos sustenta, o Senhor abre as portas, o Senhor nos abençoa, e fazendo o melhor que a gente pode, com o melhor que a gente tem, né? É muito bom poder ensinar os alunos isso. A determinação está diretamente ligada à disciplina, então não é uma questão de ser gênio, porque tem mais capacidade, não, é tudo uma questão de disciplina. Eu sou o resultado disso. Eu sou uma pessoa muito disciplinada.
Eu sou determinada. A partir do momento que eu entendi o que era para eu fazer, eu comecei a fazer. Todo dia, todo dia, todo dia. A mesma coisa com minhas filhas, né? Eu sabia, eu entendia, a partir do momento que comecei a estudar, que Deus tinha um propósito para elas. Então, eu sabia que eu ia ser cobrada diante disso, que a responsabilidade seria cobrada de mim, não fazer as coisas de qualquer jeito, não ser uma pessoa displicente, não ser uma educadora relaxada, mas ser uma educadora diligente, compromissada, disciplinada. Então, isso eu sou, graças a Deus, o Senhor, porque eu entendo o peso da responsabilidade de que se eu for negligente. Na Bíblia fala que o negligente é irmão do destruidor. Quem é o destruidor? Eu não quero ser irmã do destruidor, eu quero ser uma pessoa que ouviu o chamado, foi obediente, diligente, fez o melhor que pôde. Perfeito eu não sou, como eu já disse, né? Eu me identifico muito com a Marva. Marva odiava brigas entre os alunos. Gente, eu também detesto. Briga, Deus me livre. Ela não queria ouvir de quem era a culpa. Ela abraçava os alunos e se encerrava a briga. Ela abraçava, estavam brigando por um lápis. Ela falava, tá, vocês têm que trabalhar para ser dono de uma fábrica de lápis, não ficar brigando por causa de um lápis. Ela sempre trazia uma resposta para resolver as coisas. O melhor treinamento que um professor pode receber é na educação das artes liberais. Ao invés de enfatizar cursos de métodos e instituições de treinamento, a formação dos professores deveria ser em literatura, ciência, arte, música e filosofia, também acho. Quando eu li isso, e eu já vinha, ela falou isso lá pro 70% do livro, eu já tinha lido, e eu falava, eu percebia, né, tudo que ela compartilhou no livro, eu falava, meu Deus, essa mulher, ela tem alguma coisa com a educação clássica, realmente. Na verdade, é a forma como ela tinha aprendido, né? Ela só estava replicando a forma como ela tinha aprendido que funciona, tá? Então, eu também acredito da mesma forma, né? Coisas como caligrafia, memorização, que mais? O próprio catecismo, saber as regras, né? Tudo isso faz parte das artes liberais, né? Literatura, uma boa bagagem de literatura, uma boa bagagem de arte, uma boa bagagem de música, conhecer a ciência, ler livros. Susan Bauer fala disso, né? Da gente ler livros extras. Ela deu uma indicação, eu estou estudando aqui para fazer o planejamento das meninas. Então, a Isabela vai estudar química, está estudando já, mas dar livros que contam a história de químicos importantes, de descobertas importantes, porque isso coloca o aluno dentro, não fica uma coisinha, regrinha, não é a vida, né? A gente aprende para a vida. Fuja de livros didáticos ruins, esse também é um dos meus lemas, né? Eu justamente comecei a escrever por causa disso, porque eu peguei livro didático ruim, que tinha assunto dentro de língua portuguesa, que é o meu currículo, né? Que não tinha por que estar ali, não estava enriquecendo em nada, né? Os meus livros todos, o primeiro livro, Linguagem Clássica 1, ele é baseado em estudo da morfologia em cima de textos bíblicos, que faz parte do arquétipo da literatura ocidental, né? E os demais livros a gente estuda com grandes escritores de língua portuguesa, brasileiros e portugueses. Por quê? Porque a gente tem que dar o melhor, não o pior. Não tirinha, né, explicações rasas, não. A gente vai estudar da melhor forma, com maior profundidade, mútuo no mútuo, né? Estudar poucas coisas, mas com profundidade, avançando. Então, concordo com a Marva nisso, de fugir dos livros didáticos ruins, porque às vezes a gente faz a gente acha que está economizando. Eu já recebi mensagem, tô falando do meu currículo, tá, gente? Que é meu negócio, tem que falar aqui, aquilo que eu me dedico para expandir, né? Para tirar as crianças da situação que eu encarei, tendo que usar livro didático ruim com as minhas filhas lá no começo. Então, o que acontece é o seguinte: a pessoa acha que está economizando, mas não está, porque existe um fator de quando a gente fala de estudo que ele não volta mais, é o tempo.
Então, às vezes, a gente fica patinando, perdendo tempo com material ruim, e esse tempo não vai voltar mais. Eu já recebi mensagem de mãe que comprou meu livro 1, por exemplo, e usou outro. E depois de um ano, a pessoa foi fazer uma avaliação da sua filha e estava terrível. E falou, Cris, me perdoa, porque eu fui usar o outro e minha filha não absorveu o que tinha que absorver. Tá, gente? Então, não é algo instantâneo, leva tempo, dedicação, principalmente do educador, né? O educador molda. Eu falo isso também no meu curso de fundamentos. Tudo que você faz vai moldar o seu aluno. Eu estava estudando esse livro aqui sobre finanças, e ele dá um exemplo de um diretor, um CEO, que começou a ir trabalhar com bota de cowboy. Deu 6 meses, estava todo mundo usando bota de cowboy. Aí ele fez um outro teste, ele depois mudou, colocou o sapato social mesmo. De 6 meses, as pessoas todo mundo estava usando o sapato social. Então, tudo que você faz, quando você está numa posição de liderança, quando você está numa posição de ensino, que é muito sério, não pode ser levado de qualquer jeito, isso, você vai ser cobrado por isso, pela sua negligência. Molda a forma como você se veste, a forma como você fala, as coisas que você faz no seu cotidiano, principalmente dentro de casa, com os filhos, né? Tudo isso vai moldar. E a gente vai ser cobrado por isso. Ah, só outra coisa que ela fala aqui, não fuja de livros didáticos ruins, e aí eu lembro de uma frase da Cissa, que é decoradora, né? Ela fala, o que é caro? Caro é aquilo que você não usa. Outra coisa que ela fala, não existe mão de obra mais cara que a barata. Então fica a dica, né? Às vezes a gente fica lá, né? Eu sei que meus livros não são baratinhos, mas muitas vezes a gente, eu vou fazer uma economia. Será? Será que você vai fazer uma economia mesmo? Não sei não. Fica a dica aqui. Crítica dos pais, mesmo sem intenção de ferir, tendem a permanecer na mente da criança, principalmente se a criança tem dúvida quanto ao seu valor. Então, cuidado com o que você fala. Também falo disso no curso de fundamentos. Muito cuidado. Porque às vezes você está falando algo, você está gerando sentenças más na vida dos filhos, que vai gerar um impacto, né? Terrível. Não sou adepta da educação positiva, mas eu acredito que a gente sempre tem algo para elogiar, sempre algo bom. Amar, vou fazer isso. Sempre alguma coisa boa para falar para o aluno, porque às vezes ele nunca ouviu algo de bom. Não tem ninguém que acredite nele, só escuta crítica. Crítica não constrói, crítica destrói. Ficou muito claro para mim isso, lendo o livro da Marva e conhecendo a palavra, né? O poder da língua, o poder da vida e da morte está na língua. A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa língua. Se não for para abençoar, se não for para falar uma coisa de bom, falar até de profetizar. Falar algo a gente está vendo lá no mundo espiritual. Não está aqui ainda. Se você tome cuidado. Mas eu só estou falando o que eu estou vendo, mas muitas vezes a gente tem que falar aquilo que a gente não está vendo ainda. Ok? Principalmente os pais, né? Tenha como prioridade financeira a educação dos filhos. Gaste mesmo com cursos e livros. A educação liberal liberta, mas precisa de recursos. Não adianta andar com o sapato da moda e ser iletrado, né? Uma vez eu vi um pastor, eu fiz o curso de paternidade bíblica, o pastor Dinarte falou isso. Ele falou, olha, o inculcar, lá de Êxodo 6, eu acho, o Deuteronômio 6, que fala do inculcar a palavra, né? De dia e de noite, andando pelo caminho. E às vezes as pessoas acham que inculcar é como se fosse um churro. O churro, você faz a massa, frita, depois passa ali no açúcar com a canela, mas o bom mesmo é o doce de leite, que você está colocando dentro do churro. E muitas pessoas estão mais preocupadas com o exterior do churro, com o açúcar e a canela. Muitas vezes a gente se preocupa mais com a aparência dos nossos filhos do que o que está sendo colocado lá dentro deles. E o que é colocado lá dentro deles custa. Custa, eu sei que custa. Não é fácil, não é barato. A gente investir em livro, né? Eu falei aqui da gente ter gramática. Não é barato, eu sei disso. Mas são as prioridades. Não tem como a gente estudar, por exemplo, a educação clássica, com cosmovisão cristã, usando um livro de uma pessoa que não tem essa cosmovisão. A cosmovisão dela, a pedagogia dela tem uma antropologia. Falo disso no curso de fundamentos. Qual que é a antropologia?
Como que ele enxerga esse homem? Quem é esse homem? Para essa pessoa que escreveu esse material. Ele entende que essa pessoa é uma alma eterna? Que essa pessoa teve um sopro divino nela? Que ela é imagem e semelhança de Deus? Então custa, gente. Eu sei que nem todo mundo tem condição, mas como eu falei, Deus é Jeová Jireh. Nunca esqueça como você começou. Nunca esqueça. Eu guardo os livrinhos de caligrafia das meninas. Eu vejo a evolução das minhas filhas. Eu vejo que apesar das dificuldades, apesar das minhas falhas, apesar de tudo, apesar de mim, o Senhor teve misericórdia e eu sei que eu caminhei debaixo da direção, da voz do Senhor e eu estou já vendo os frutos. Muitas vezes a gente tem que ter fé mesmo, a gente não vai ver, a gente não vai entender, a gente só vai. Com a graça de Deus, buscando a presença de Deus, mas o Senhor nos conduz nesse caminho como educadores e nós vemos o reflexo, os frutos dessa obediência, desse temor a Deus, de fazer as coisas o melhor que podemos, excelente. Há muitas vezes abrindo mão de coisas para nós, mas para fazermos o melhor. Maravilha, né? O estudo não deve ser compartimentado, jamais. Eu tô aqui conversando com vocês vejam várias vezes, eu vou citando várias coisas, porque realmente eu tô falando de uma coisa aqui, eu tenho um script, né? Eu tenho aqui uma sequência, mas eu vou falando de tudo que eu estudo, de tudo que eu leio. A gente tá falando de finanças, né? Falei de finanças aqui, da confiança em Deus, né? De livros que eu vou lendo, eu vou comparar, não tem como, né? E o aluno, quando o educador educa assim, o aluno é assim, ele consegue fazer conexões com aquilo que ele está lendo, com coisas que ele está percebendo. Isabela está lendo Metrópolis, é um livro difícil, ela está fazendo análise. Ela está percebendo tanta coisa, ela está descobrindo tanta coisa, que fica ali, Sociedade dos Sapatos Vermelhos, por exemplo. Ela foi pesquisar. E é bem surpreendente o que ela está descobrindo. Tá? Tudo por causa de uma ação ela acho que a gente assistiu o filme, a gente viajou, a gente assistiu o filme, assistiu uns pedaços com ela, achei um filme assim até perturbador, que é sempre a mesma música, era um filme mudo, sempre a mesma música, e ela, mãe, eu quero ler o livro. Tá bom, vamos comprar. Ela tá lendo, analisando. Então não é compartimentado. Quando usar o dicionário, procure também pelos sinônimos, antônimos, a etimologia da palavra, explicando a consciência morfológica também. Isso é importante, né? Agora, isso é enriquecedor para o educador e para o aluno. A Marva fazia isso, ela puxava os ganchos, né? Estava falando de uma palavra, por exemplo, era morfina. Eu até falei isso nos stories meus, tem um vídeo aí, eu acho que falando sobre isso. Ela tá, mas que morfina? É um remédio, né? Para tirar dor, ok. Quem que a gente já viu um personagem onde vem dessa mesma raiz a palavra? Morpheus, que era o deus do sono na mitologia grega. Então, vocês percebem? Só que para isso acontecer, para isso acontecer, o educador precisa ter uma bagagem também, que muitas vezes a gente não tem. Então, o que eu fiz no começo, e hoje o tempo tá corrido para mim, não dá mais assim, mas eu lia tudo o que dava. Eu tive um tempo para isso, eu tinha que expandir minha bagagem literária, tive que expandir um monte de coisa, tive que estudar educação clássica, porque como que eu ia educar classicamente sem saber nada? E tudo que eu aprendi, eu compartilho. Então tem aqui, tem no meu Instagram, você pode olhar, tem que fuçar, vai ter um monte de coisa, lá tem mais de 2.000 posts já. Quem dera eu tivesse feito o que fiz lá, fazer aqui, né? Vamos ver se eu consigo baixar as lives que estão lá para cá. Mas isso exige de nós. Não tem como ser um bom educador cuidando. Claro que tudo tem o seu tempo. Mas fazendo as coisas de qualquer jeito não dá. Não dá. Simplesmente não dá. Para ser um bom educador que vai fazer diferença, que vai trazer essa bagagem, esse ânimo, esse brilho no olho, porque até o brilho no olho, se a gente não tem, o nosso aluno vai ter também. Se a gente está desestimulado, o nosso aluno também estará, porque isso molda.
Quando a criança sabe o fônico, o método fônico, a separação silábica, ela pode aprender palavras mais difíceis. Então, a Marva começava esse treino lá com 5 anos, ela tinha aluno com 5 anos, no método fônico, e ia. Em 6 meses, as crianças já estavam lendo, tá? Sabe fazer a separação? Aí consegue aprender palavra difícil. Não dá pra gente inverter isso, né? Tem um caminho. No livro da professora Simone Benedetti, ela fala isso, né? A alfabetização não é como falar. Existem alguns educadores que falam que não é. A gente fala meio pela osmose, a gente aprende a falar copiando o que a gente escuta, não é? A criança vai associando, isso aqui é uma boneca, por exemplo. Isso aqui é uma boneca matrioska. Boneca. Vai aprender que é boneca. Imitando a gente. Escrita e a alfabetização não é assim. Tá? Marva conversava sobre os livros com os alunos, isso é importantíssimo, né? Então, por exemplo, a Isabela tá lendo Metrópolis, ela senta lá, às vezes na cozinha, tô lavando alguma coisa, fazendo comida, ela começa a contar. Meu Deus, é verdade? Puxa, e tal. Existe o diálogo socrático, né? Ensino socrático, conversar sobre as grandes ideias, sobre os grandes autores, é importantíssimo. Seus alunos fizeram o California Achievement Test, alunos da 7ª ao 9º ano, a maioria estavam acima de suas séries. As meninas fazem esse teste também, eu também achei uma baita numa coincidência. Todo ano, né, de 22, elas fizeram em 22, 23 vão fazer agora. Vamos fazer provavelmente agora em janeiro. E eu vou acompanhando, ela sempre também sai da escala, né? Matemática sempre fica acima, não fica na série, fica para cima da série, porque é um teste de matemática e linguagem. E linguagem, ela sempre sai. A Isabela já até estourou a escala já, tá? Vamos ver esse ano como que vai ser. Aí eu compartilho, eu quero ver se eu faço um vídeo explicativo certinho do teste. A maior credencial para ensinar é amar os alunos. Sem amor, gente, não vale de nada. Sem amor, não vale de nada. Fazer pela motivação errada não vai dar certo, a gente não vai aguentar o tranco, porque não é brincadeira, né? Ser um bom professor é amar os alunos. E, infelizmente, eu tive poucos professores que tinham isso, porque a gente se sente amado. E porque a gente se sente amado, a gente quer estudar aquela disciplina. Porque o professor ama a disciplina e o professor te ama. Então, você quer aprender aquilo. Esse amor envolve a educação, esse amor envolve o aluno. Atraindo o aluno para a disciplina e atraindo o aluno para o professor. Por isso que o professor é tão importante educador. Como é que você tem? Você tem amado? Você tem amado estar na sala de aula? Você tem amado seus alunos? Se não, busque em Deus isso. A Bíblia fala que não tem coisa maior do que o amor. Os 2 mandamentos que Jesus nos deu foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, sem amor é impossível, né? Tá bom, gente? Eu vou encerrar aqui, que são 28 minutos. Eu acredito que a gente vai ter mais uma aula, tá? Espero de coração que esteja sendo bom para você, para sua casa, para seus alunos, para a sua dinâmica aí com os seus, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer informação, coloquem nos comentários. Encaminhe para quem vocês acham que vale a pena, tá bom? Deus abençoe grandemente, fiquem com Deus, até a próxima aula.